Nina! Pessoal, se vocês começarem a achar o vídeo enjoativo, porque eu falo demais, vê um pouco, depois você vê o resto, porque as dicas que eu tô dando aqui são legais, tá? Esse vídeo ele é pra tanto pessoas que querem iniciar na confeitaria e vender coisas, né, vender bolos e tal. Isso é importante que você veja, né, aprendendo com o erro dos outros, mas também se você não é confeiteiro, mas quer fazer um bolo aí de aniversário para sua mãe, para seu pai, para seu filho e, né, precisa saber o que você tá fazendo. Principalmente quando é bolo pra muita gente. Meu Deus do céu. Gente, eu vou iniciar esse vídeo falando antes uma coisinha, rapidinho. Este vídeo é longo? É longo. É um vídeo longo. Aqui eu estou ensinando receita, eu preciso ser totalmente objetiva? Não. Então, por favor, gente, pela caridade, não me cobrem, não fiquem falando assim, ai, fulana, você fala demais no vídeo. Gente, eu estou dando dicas, é um vídeo de falatório mesmo, tá certo? Então, não exijam isso de mim. Eu não tô sendo mal educada, gente, porque tem gente que fala assim, nossa, você fala demais. Gente, mas eu tô falando pra te ajudar, né? O pessoal reclama demais. Então, assim, tem gente que quer aprender alguma dica de confeitaria, quer aprender rápido e quer assistir um vídeo de 2 minutos. Tudo bem, você pode ver uma receita de 2 minutos e tentar reproduzir na sua casa, dá certo. A probabilidade de dar certo é ok, porque a receita tá lá. Você seguiu passo a passo. Agora, tem coisas na confeitaria, por exemplo, esse vídeo de dicas que eu vou falar de formas, de recheios, de massa de pão de ló, de estrutura. Isso é o quê? Quase uma aula, né? Eu não sou professora, eu não sou ninguém. Mas, gente, você não pode exigir aprender isso em 2 minutos. Então é um vídeo maior. Então se você quer saber das coisinhas, né, das massas e tal, muitas dúvidas eu vou tirar aqui, você assiste esse vídeo todo. Não tem... Tira aí um tempinho e assiste tudo, tá certo? Porque tem muitas dúvidas assim que surgem no canal. Eu não sou necessariamente nenhuma especialista em bolos, mas eu já fiz muitos bolos e fiz um curso também. Então eu posso dizer algumas coisas sobre a minha experiência com bolos. Gente, a primeira questão que eu acho que mais aparece lá no meu canal, que é a mais interessante, é o pessoal não sabendo distinguir massas de bolo. Eu vou dar um exemplo. No meu vídeo de pão de ló, tem muita gente perguntando assim, eu posso fazer um bolo de andar com esse pão de ló? Gente, a resposta é provavelmente não, tá? Eu não vou dizer que você não pode, se você quiser tentar, você pode tentar. Mas não vai dar, provavelmente não vai dar certo. Por quê? Porque bolo de andar, gente, ele exige uma estrutura maior. Então, para bolos de andar, ou aqueles bolinhos mais altos, e eu vou colocar todos eles aqui na tela, a gente geralmente vai usar massa manteigada. Por que a massa manteigada? Porque a massa manteigada tem mais estrutura do que uma massa de pão de ló. Essencialmente, a massa de pão de ló é uma massa mais leve, mais aerada, né? É um bolo, não deixa de ser um bolo, né? Tem farinha, às vezes vai fermentaminha, vai fermento, né? Então é um bolo, mas a gente não pode confundir e achar que qualquer massa dá pra fazer qualquer bolo, tá? Outra coisa, né, nessa distinção entre massas aeradas, tipo chiffon, pão de ló, etc, e massas amanteigadas, né, ou mais estruturadas. A massa de pão de ló, ela vai exigir mais, ela vai exigir mais umidade, então você vai ter que molhar mais a massa. Então, geralmente, a massa de pão de ló é feita pra quê? Pra aquelas tortas que a gente come muito em confeitaria, né? Essas confeitarias assim que não vendem bolos decorados. Sabe esses bolos decorados de festa? De festa assim, com tema de criança, essas coisas todas. Confeitarias, né? Que geralmente vende bolo de chocolate, bolos assim normais, bolo de brigadeiro. Vão usar o quê? A massa de pão de ló. Por quê? Porque você pode molhar muito e porque, agora, dado importante, porque ela pode ir na geladeira, tá? Por que ela não vai endurecer? Porque ela não leva óleo ou ela leva óleo, tá? Ela não leva manteiga. Massa de pão de ló, eu nunca vi uma massa de pão de ló que leva manteiga. Então a massa de pão de ló ela é perfeita pro refrigerador, pra geladeira. Por quê? Porque ela não vai endurecer. Quando você coloca manteiga na sua geladeira, o que acontece com a manteiga? Ela endurece. Então um bolo que vai manteiga, geralmente se você colocar ele na geladeira, ele fica mais ressecado, né? E duro. Agora, claro que se você colocar uma massa de pão de ló na geladeira, sem ela estar coberta com chantilly, sem ela estar coberta, né? Sem ela estar molhadinha e tal, se você simplesmente jogar a massa lá dentro sem nada, né? Eu fiz uma massa hoje, vou guardar para usar daqui 3 dias. Jogada na geladeira, ela vai ressecar.
né? Então você tem que embrulhar no papel alumínio, mas depois eu vou falar sobre a conservação das massas. Outra questão, gente, a massa, muita gente me pergunta por que eu coloco vinagre nessa minha massa de pão de ló. Tem muita gente me perguntando a mesma coisa e eu acho que eu já não respondo mais, porque se você passar lá nos comentários, você vai ver que eu já respondi a algumas pessoas. Não é má vontade, gente, é porque não dá pra responder mesmo todo mundo que me pergunta sobre o porquê do vinagre. O vinagre, ele é para estabilizar as claras, né? Ele vai ajudar a estabilizar o seu bolo. Ele deixa a migalha um pouco mais bonita. A migalha do bolo, a estruturação do bolo. E também ele, né, com a combinação do fermento, o vinagre com o fermento, porque todo fermento tem bicarbonato de sódio na sua composição. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer um furufum lá no bolo e vai deixar o bolo, gente, bem mais úmido, tá certo? O bolo vai ficar mais úmido, vai ficar mais gostoso. Pessoal, ainda um pouquinho sobre a estruturação de bolos. Eu falei, então, eu expliquei que as massas de pão de ló geralmente é para bolo baixo, eu não falei esse detalhe, né? É uma massa de pão de ló, né? Seja pão de ló de chocolate, seja a massa chiffon, massas aeradas. Essas que a gente vê na confeitaria, já expliquei. O que que é? Elas são massas mais baixas, né? Você vai fazer um bolo, pode ser de várias camadas, sei lá, 4, 5 camadas, você escolhe, mas o bolo só tem um andar. Camada, gente, é diferente de andar. Um bolo pode ter 3 andares, cada bolo com uma camada, por exemplo. Então vai ficar praticamente só bolo, uma camadinha, mais bolo. Ou então você pode fazer 3 andares de bolo com 9 camadas. Então a massa de pão de ló, ela geralmente é uma massa mais baixa, que ela é para bolos baixos. Por quê? Porque o bolo não tem muita estrutura mesmo, tá? Então, como ele é super molhadinho, você vai lá, às vezes você coloca um recheio de mousse, né? Que é um recheio bem mais mole, que ele precisa do congelador para enrijecer e o bolo não desmoronar. Uma vez, gente, assim, tô fazendo um curso ainda, mas já pesquisei muito sobre bolo, já fiz muito bolo. Bolo é aquela coisa, tem que fazer e testar, até se achar as receitas adequadas, o ponto certo. Bolo é assim, gente, tem gente que tem mais mão, tem gente que tem menos mão. Eu acho que eu não tenho tanta mão, por isso que eu tive que testar tantas receitas. Mas o que que acontece? Uma vez eu fiz um bolo aqui em casa, já tem uns 3, 4 anos, acho que tem uns 4 anos, porque de 4 anos pra cá eu comecei a ficar melhor em bolo. Eu fiz um bolo há 4 anos e o bolo, gente, eu fui montar o bolo, né? E o bolo lindo de chocolate, né? O bolo saiu perfeito, assim, da forma. Eu, gente, mas que bolo bonito, estou tão orgulhosa. Um bolo chiffon, que eu tinha visto na internet. Aí beleza, eu achando na minha cabecinha que aquilo dava pra fazer um bolinho mais alto. Nem era bolo de andar, gente, era um bolinho mais alto. Em vez dele ser aqueles bolinhos assim, ó, né, recheadinho, bonitinho, não. Eu fui inventar de fazer um bolo assim, ó, alto, de um andar só, mas dessa altura. O que que aconteceu? Lá na minha última camada, eu colocando recheio, super molhado, lógico, e eu lá colocando recheio. Quando eu fui cobrir o bolo, na hora que eu fui pegar lá na geladeira o chantilly que tava lá, que eu tinha batido pra cobrir o bolo. Na hora que eu voltei né, eu tava com o chantilly na mão pra cobrir o bolo. Gente, na hora que eu voltei, o bolo já tava assim, ó, andando pros lados. Eu só vi assim, uma massa pra cá, a outra fazendo assim, eu falei, ah, acabou. Meu bolo desmoronou. E eu também, na ânsia, né, porque eu queria mexer com confeitaria, eu queria vender bolos, eu sempre gostei disso. Hoje em dia eu não vendo mais bolos assim, eu vendo esporadicamente, mas eu queria muito mexer com confeitaria no começo e eu não sabia, eu não tinha muita experiência. Então o que que eu fiz? Uma vez eu vendi pra uma moça um bolo de aniversário. Gente, só faça bolo se você já tem alguma segurança do que você tá vendendo, se você já provou, se você já sabe o que você tá fazendo. Porque se você tiver iniciado agora, não souber nada de confeitaria e for vender bolo, a probabilidade de você fazer besteira é enorme e você vai desagradar um monte de gente. E eu sei que uma mulher me pediu um bolo e ela me pediu um bolinho mais rústico de chocolate, espatulado. Eu falei, isso é muito fácil de fazer, né? É só fazer uma ganache, fazer uma massa gostosa, eu escolhi uma massa chiffon de chocolate e fiz lá o bolo. Eu já vi que o bolo tava meio duro, não tava dando muito certo. Eu falei, não, mas deve estar gostoso. Aí eu montei o bolo, fiz um espatulado lá meio feio. Não ficou igual, eu vi na foto, ficou um pouco diferente. Mas eu fui montando e ela queria um tema de futebol, aí eu coloquei assim,
Coloquei com um bico lá, uns negócios assim pra imitar um gramado, né? Uns negócios verdes em cima do bolo. Ficou assim, ficou assim, né? E aí, gente, o que aconteceu? A mulher veio pegar o bolo, cobrei super barato, acho que eu nem lucrei nada, porque eu nem fiz a conta direito, simplesmente fui lá e fiz de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, eu não fiz o bolo de qualquer jeito, eu tentei fazer, né, com carinho, bonitinho, mas digo assim, fiz de qualquer jeito, assim, sem planejamento. Beleza. Na hora, entreguei o bolo, achei que tava gostoso, né, dei uma molhada no bolo e tal. Aí, o feedback da mulher, porque eu dei com um prato de bolo meu. Então ela levou o meu prato e teve que trazer. Na hora que ela foi trazer meu prato, o filho dela, que era aniversário dele, né, de uns 5 anos, chegou e falou assim pra mim. Eu acho que ela ficou com a cara no chão. Ele chegou e falou assim pra mim: moça, você acredita que a minha professora jogou o bolo todo fora e não sei quem jogou tudo no lixo? Aí a mãe dele fez assim, não, sabe, ficou aquele clima sem graça, e eu mesmo, eu também não vou maltratar a pessoa, ainda mais criança, né, gente? Eu sei que depois dessa, claro, eu não desisti de fazer bolos, ainda gosto de fazer bolos, mas eu fui pesquisar mais, eu fiquei até com um pouquinho de trauma de vender coisas. Agora vamos falar aqui um pouquinho do chantilly. Tá? Eu vou falar um pouquinho do chantilly, depois eu vou falar um pouquinho de recheio, depois eu vou falar um pouquinho de temperatura quando tá muito quente, como é que você faz, de transporte e tal. O chantilly, gente, eu vejo muita gente bater quando a pessoa não sabe cozinhar direito, não sabe confeitar. Ela bate demais o chantilly e o chantilly não fica no ponto para espatular. O que significa isso? Ele fica no ponto de manteiga. A hora que você vai espatular, ele tá horroroso. Então eu já expliquei em alguns vídeos meus como você tem que bater o chantilly para ele ficar no ponto para você cobrir o bolo com ele, tá? Não pode bater demais, nem bater de menos. Se você bater de menos, ele tá líquido, não vai cobrir seu bolo. Na hora que você for entregar, o chantilly já derreteu, ainda mais nesse calor infernal que tá fazendo. Então, o mais recomendável para cobrir bolo é chantilly só se o bolo, a resposta é, só se o bolo for para geladeira. Se ele for ficar exposto muito tempo em lugares muito quentes, e o Brasil tá quente, gente, eu tô falando assim, tanto no sul do Brasil quanto no norte, tá tudo quente. Então, o mais recomendável não é você cobrir um bolo com chantilly, tá certo? O mais recomendável é você cobrir com chantininho, porque ele tem mais estrutura, né? Ou com ganache, qualquer outra coisa. Mas se você quer algo similar ao chantilly, que tem gosto de chantilly, e até mais gostoso, então faz o chantininho, né? Depois eu vou ensinar a fazer uma receita, que eu ainda nem ensinei isso, gente, é passo a passo. Porque realmente tá difícil pra mim. Agora que eu comecei uma faculdade, vai ficar mais complicado. Mas eu quero mostrar pra vocês o ponto do chantininho e o chantininho que não derrete, tá? Eu vou mostrar isso no meu canal, eu vou colocar a receita, então vocês podem procurar que daqui uma semaninha já tá aí. Eu vou colocar pra vocês. Então esse chantininho, ele vai gelatina e glacê real, aquele pozinho pronto do glacê real. Então ele é mais estruturado e ele dificilmente vai derreter no calor, a não ser que você coloque ele debaixo do sol, né, exposto debaixo do sol, gente, aí não há bolo que resista, tá? Um ambiente um pouquinho mais climatizado, na sombra, né, o seu bolo ainda vai suportar. Outra coisa, gente, recheio, tá? Eu já falei da estruturação de bolos, que para você fazer um bolo de andares, tá? Um bolo que fique em exposição no casamento, no aniversário, geralmente é bolo com massa amanteigada, tá certo? E qual a diferença, gente? Eu já falei, cansei de falar que a massa de pão de ló é super úmida, né? Agora tem gente que quer um bolo de aniversário, um bolo de casamento, tem cliente, porque o cliente não entende, então a gente não pode exatamente culpar a pessoa, então a gente tem que explicar tudo antes de fazer o bolo pra ela. Tem cliente que ele quer o quê? Ele quer um bolo mega molhado, igual de confeitaria. Só que ele quer esse bolo de exposição. Então ele quer que o bolo fique lá 7, 8 horas lá parado na mesa, sendo que o bolo é super molhado e exige refrigeração. Então não tem como. O que você vai ter que fazer para bolo de casamento, bolo de aniversário de exposição, geralmente? Você tem que fazer massa amanteigada ou massas mais estruturadas. Se ela não for amanteigada, se ela não, na sua composição não for manteiga, né? Ou margarina, eu uso margarina. Você pode ter outras massas mais estruturadas que não vão isso, mas, né, tem que ser estruturada, não pode ser um pãozinho de ló, porque o pão de ló, ele é muito aerado, tem muito ar dentro dele. Então, calma lá.
né? Tem que ser a massa amanteigada. Geralmente bolos de andares, bolos decorados não são tão molhadinhos, tá? Ele pode ter muito recheio. Ele pode ter uma camadona de recheio, só que o recheio tem que ser o quê? Firme, porque na hora de você transportar, a probabilidade de seu bolo fazer blum e cair é enorme, tá? Então o recheio tem que ser firme, tem que ser aqueles recheios de ponto de bico mesmo. Não é um recheio que você passa com a colher assim, ele faz blum, blum, tá? Esse recheio mousse, né? Esse recheio mais cremosinho, que a gente passa assim com a colher de espátula, pra bolinho que vai pra geladeira. Pra bolo que não vai, pra bolo de casamento, bolos de aniversário, a gente tem que fazer o quê? Um recheio firme, um recheio em ponto de bico que quase que dá pra você enrolar na mão. Então tá. Outra coisa. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a função dos ingredientes na massa do bolo. Tanto do pão de ló quanto do amanteigado. Nós vamos falar aqui um pouquinho da função dos ingredientes. Do açúcar, da manteiga, do óleo, etc. Pessoal, para massas de pão de ló, tem muito pão de ló, muita receita de pão de ló que geralmente vai só o quê? Ovo, farinha e açúcar, né? Eu não gosto dessas massas porque eu já testei várias massas que só vão esses 3 ingredientes e, gente, eu juro pra vocês, eu não gostei das massas. Eu não sei se é meu forno, provavelmente tem a ver com o forno, né, com temperatura, tem a ver com um monte de fatores, até a forma, gente, até a cor da forma, se é de alumínio ou se é aquelas formas preta, vão influenciar no seu bolo. Até a cor vai influenciar, então calma lá que eu vou falar da forma. Então, mas geralmente pão de ló com esses 3 ingredientes, ele fica cascudo. Eu não sei o que acontece, eu acho que é porque a proporção às vezes de açúcar, não é que o bolo não cresce, o bolo cresce, fica lá um bolinho bonitinho, mas quando você vai comer, ele tá cascudo, tá aquela cascona. Gente, não rola, não é um pão de ló profissional. Então, o pão de ló que eu ensino no meu canal, todo mundo gosta, ou a maioria, 99% das pessoas gostam, gente, eu não tô me gabando, é porque realmente é um bolinho bom. Então vai lá fazer meu pão de ló. Agora, gente, essa receita do meu pão de ló, geralmente é boa pra só a medida que eu mostro lá no canal. Se você dobrar a receita, não costuma dar muito certo, tá? Então você tem que fazer a receita, é aquele bolinho lá, tá? Se você quiser outra receita de pão de ló, depois eu vou ensinar uma receita de pão de ló pra fazer um bolão, tá? Mas essa receita minha, ela é feita pra aquela quantidade. Então não dobre. Assim, você pode até dobrar, mas geralmente não fica muito gostosa. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque a gente mantém a proporção dobrando. Mas ele não fica tão bom, tá? Então a minha receita ela é ótima. Mas ela é ótima para a quantidade que eu mostrei lá. Então, gente, o açúcar. Para que o açúcar serve na massa? O açúcar serve para estruturação, óbvio. Para adoçar a sua massa, lógico, tá certo? E para, vamos caramelizar a massa. O que significa isso? Significa que quando você vai fazer um bolo que tem muito açúcar, se você exagerar no açúcar, o seu bolo, além de ficar muito doce, ficar enjoativo, ele pode caramelizar, às vezes solar, tá? E se você usar pouco açúcar, às vezes seu bolo não vai ficar adequado, né? Não vai assar direito. Aliás, vai assar, mas vai ficar batumado, sabe? Então, o que acontece? O açúcar, ele é para adoçar e estruturação. O óleo também serve para estruturação e ele vai umedecer o seu bolo, vai dar mais umidade, mais umidade, né? Então faz parte, tudo, gente, tudo, se a gente for parar pra pensar, tudo faz parte da estruturação do bolo. Se você tirar a farinha, o que é um bolo? Nada. Se você tirar o açúcar, o que é um bolo? Não é exatamente um bolo, né? Vai virar um pão duro. Então, claro, tudo faz parte da estrutura. Mas o açúcar é pra isso, né? O óleo é pra umedecer. A farinha, óbvio, gente, não tem nem o que dizer, né? Ela vai dar a substância do seu bolo, né? Um bolo sem farinha é difícil. Um bolo sem farinha é um pudim, né? Sei lá. Fermento, né? O fermento serve para ajudar o seu bolo a crescer, certo? E quando a gente geralmente mistura o fermento ou o bicarbonato de sódio com vinagre, por isso que o meu bolo vai vinagre, isso ajuda o seu bolo a ficar mais úmido ainda e mais gostoso. Por isso que na massa de Red Velvet, a combinação do fermento com vinagre mais o cacau resulta, ó, num sabor inigualável, tá? E a maciez do bolo não tem comparação, tá? A massa de Red Velvet é boa por causa disso. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de formas, tá?
Eu tenho várias formas aqui em casa, eu tenho muita forma, eu tive que doar um pouco de forma, porque eu sou assim, eu vou numa loja de confeitaria, eu fico louca, eu fico 10 horas na loja, olhando a loja inteira, olhando as mesmas coisas que eu já olhei, repito, e vou e levo forma. Eu amo forma, eu amo comprar forma, eu compro forma na internet, mas tive que doar umas, né? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra assar bolo, tá? Seja pão de ló, seja bolinho amanteigado, nós temos aqui uma questão muito séria, presta bastante atenção. Primeiro, formas de alumínio são melhores que formas de teflon. Teflon, não sei se acho que é teflon. Ou então formas que tem aquele revestimento preto, tá? Ou formas todas, aquelas formas pretas. Gente, o que que acontece? O preto, a cor escura, ela retém mais calor, tá? Então quando você vai assar um bolo numa forma escura, o bolo pode ter uma tendência aí a queimar, principalmente se o seu forno é mais desreguladinho. O meu é meio desregulado, eu sei ali a temperatura mais ou menos porque eu já tô lidando com ele há um tempinho, mas, então se você vai assar um bolo, prefira formas de alumínio. Bom, pessoal, voltando, tive que desocupar meu cartão que tava muito cheio. Então, gente, aqui eu tenho as minhas forminhas, tá? Aqui eu tenho acho que umas 3 dessas, eu sempre compro 3 de cada. Não, por exemplo, não dessa. Do Bandit eu só comprei uma, até porque ela é muito cara, mas eu vou falar dela já já. Eu tenho geralmente essas de alumínio, que são mais baratinhas. Pelo amor de Deus, dê preferência ao fundo removível. Até as duas estão aqui, as duas coisas, mas é só de uma. Gente, dê preferência a fundo removível, tá? Muito mais fácil você desenformar um bolo com fundo removível, tá? Porque se o seu bolo grudar aqui na hora que você desenformar e não for o fundo removível, não tem jeito de você enfiar uma faca e cortar. Como é que você vai fazer? Você vai ter que ficar batendo, às vezes gruda, solta, seu bolo vai estragar. Então, preferência para fundo removível, tá? Essa aqui é uma forminha de 15 centímetros, ou 14, sei lá. Ela é pequena. No vídeo não parece muito, mas ela é pequenininha. E ela é alta, ela tem 10 centímetros. Gente, sobre a altura de bolo, eu já falei que as melhores formas são a de alumínio, em vez das pretas, tá? Essa aqui é preta. Nossa, eu nem tirei o negócio. Eu asco o preço. O zelo. Gente, mas enfim, melhor essa do que essa, tá? Gente, agora sobre a altura de formas. As formas altas são boas? São. Ok. Dá pra você assar um bolinho aqui com uma massa baixa? Dá pra você assar o bolinho, ele pode crescer até aqui, assim, e ficar bonitinho. Agora, se você colocar muita massa aqui, porque ela é maior, ela é mais alta, então você já pensa, cabe muita massa. Como ela é alta, vai caber muita massa. Aí você vai lá e põe muita massa na coitada. O que que acontece? Se você não tiver uma técnica adequada, e se sua massa for amanteigada, se for pão de ló, ele ainda assa mais, porque ele é mais aerado, assa mais rápido, vai ficar até bonitinho. Mas geralmente a gente tem uma técnica para assar bolos altos, que é colocar um bico de alumínio, esses de confeitar, aqui no centro, porque a massa assa por igual. Mas mesmo assim, agora se você fizer uma massa manteigada, sem ser de pão de ló, manteigada numa forma alta, meu amigo, a probabilidade dela ficar totalmente crua no meio e queimada por fora, porque você vai ter que deixar muito tempo no forno. Como não assa no meio, você fica lá, meu Deus, ainda tá cru no meio. Aí você deixa lá no forno muito tempo, fica tudo cascudo, queimado aqui. Se não ficar queimado, vai ficar aquela dureza, né? O bolo duro. E por dentro, mole, horroroso, cru, não dá certo. Então, essa forma é boa? Não é ruim. Só se você colocar um tanto de massa como você colocaria nessa, que é o mesmo tamanho, tá? Essa aqui, na verdade, ela é 1 centímetrozinho de diâmetro maiorzinho, mas ela é quase o mesmo tamanhozinho de diâmetro. Essa aqui, ela é baixinha, ela tem 5 centímetros de altura e essa aqui tem 10. Gente, então, o que que acontece com bolos? Quando você for comprar forma, em vez de comprar essas mais altas pra fazer bolo, porque o que que a pessoa quer fazer? Eu quero economizar forno, economizar meu tempo, economizar blá blá. Ela vai encher até aqui, vai achar que o bolo vai ficar bom, mas o bolo tende a ficar ressecado e cru no meio. Então o que que acontece? Ela tá perdendo dinheiro, não tá ganhando dinheiro. Por quê? Porque ela quer partir o bolo, vamos supor aqui, ó, se você partir em 2 vezes assim, ó, você vai ter o quê? 1, 2, você vai ter 2 camadas de recheio. Então a pessoa já quer fazer um bolo assim. É muito melhor você comprar a forma menorzinha de tamanho, aqui, de altura,
mas comprar mais de uma, entendeu? Então se você vai fazer um bolo que cabe nessa aqui, às vezes é melhor você comprar 3 forminhas dessa e distribuir a massa nas 3 forminhas, tá? Então você vai colocar um pouquinho de massa aqui, um pouquinho de massa aqui, um pouquinho de massa na outra e assar. O que muda? Primeiro, ele vai assar uniformemente, bem mais rápido, bem mais uniforme. Você não vai ter perigo de queimar seu bolo, porque ele vai estar assado por completo, porque como ela é mais baixinha, cabe menos massa, você vai pôr uma quantidade de massa adequada e vai dar certo seu bolinho, tá? Outra coisa, a massa, gente, fica bem mais úmida, tá bom? Então, forma de bolo alta, evite, tá? Não é errado. Se você colocar uma quantidade menor do que a forma exige, vai dar certo, mas você vai estar desperdiçando dinheiro. Pra que uma forma desse tamanho? Compra as menorzinhas, porque eu já falei que não dá pra pôr muita massa nelas, mesmo elas sendo grandes, porque vai ficar cru. Então o que você vai fazer? Comprar as 3 menores e usar as 3 menorzinhas. Seu bolo vai ficar muito melhor, muito mais úmido e muito mais fácil pra você mexer com ele, tá? Depois eu falo só de tamanhos de formas. Todas as minhas são praticamente de alumínio, tá, gente? Eu não gosto de outro tipo de forma. Marcas boas para forma. Nigro e essa aqui que é da... Eu esqueci essa marca, mas ela é muito boa, gente, essa marca aqui. É uma marca que vende... Eu esqueci, mas eu vou procurar na hora de editar o vídeo e vou colocar aqui o nome da marca pra vocês. Bom, gente, e aqui eu tenho minha forma de Bandit. Acho tão engraçado falar isso. Ai, como eu sou idiota. Então, a massa de Bandit, gente, essa forma aqui eu comprei numa loja chamada West Wing. Eu acho que eu já falei dessa loja pra vocês. Então ela vende várias coisas a preços mais acessíveis do que em outras lojas. Só que as coisas são caras nas outras lojas. Ela vende um pouco mais barato, mas ainda é mais caro. Por exemplo, essa aqui é uma forma importada da Nordic Ware. É a marca da forma, tá? Na loja West Wing, é o app West Wing. Você vai lá e baixa. E às vezes eles colocam lá essas promoções aqui, né? E sai rapidinho também, então você tem que comprar. Mas sempre volta, tá? Não preocupa. Enfim, depois eu vou colocar outros sites aqui também que eu compro, né? Mas geralmente eu compro nas lojas de confeitaria aqui, porque aqui tem muita confeiteira, que as lojas de confeitaria tem de tudo, gente. Então assim, o Bandit. Essa da Nordic Ware foi caríssima, essas formas custam em torno de 300 reais, 300 e pouco. Eu tenho 2 dessa, mas é complicado. Por quê? É uma forma linda. Imagina um bolo assim, olha que bolo lindo. Mas, gente, isso aqui pra desenformar é um inferno. E eu já tentei de tudo, eu usei desmoldante. Eu vou tentar mais uma vez. Aliás, eu usei manteiga e farinha pra fazer bolo. Não desenformou bem. Eu já fiz vídeo, gravei, o vídeo não deu certo, não pude mostrar pra vocês, porque eu também não vou colocar uma coisa que não ficou boa. Então o que acontece? Eu vou tentar agora usar o desmoldante pra desenformar meus bolos nessas formas aqui. São lindas realmente, mas temos que ter cuidado, porque na hora de desenformar é um Deus nos acuda. Pessoal, outra coisa que confeiteiros precisam, utensílios, tá? Eu tenho um monte de utensílios aqui em casa e o que acontece? Tem gente que quer fazer pão de ló, aí pergunta lá no meu canal. Gente, eu não tô falando aqui com raiva não, tá? Eu tô falando o que acontece, só pra vocês saberem. O que acontece? A pessoa vai lá e fala assim, ai, adorei essa receita, mas não tem batedeira, posso fazer na mão? Gente, não tem como você fazer um pão de ló na mão, tá? Teve o Arnold Schwarzenegger. Não tem jeito, então você tem que bater o pão de ló numa batedeira, nem que seja, gente, uma batedeira de mão das mais baratinhas, tá? Não precisa ser a Planetária, KitchenAid, não precisa ser nenhuma dessas, tá? Se você tiver dinheiro pra comprar uma batedeirazinha melhor ainda, já investe numa batedeira melhor. Agora, se você não tiver, compra uma batedeirazinha de mão, porque você vai poder fazer bolinhos, tá certo? Outra coisa, eu falo assim, gente... Mexam agora com fouet. O que é fouet? Fouet é aquela colherzinha lá cheia de araminhos assim que a gente usa pra fazer o quê? Mexer uma massa sem tirar o ar da massa, tá certo? Então o fouet é essencial. Aí a pessoa fala assim, eu posso fazer isso agora com a espátula? Não é que você não pode, mas a probabilidade de você tirar o ar da sua massa e ela não dar certo com a espátula é maior. Então compra um fouet, gente. Se você gosta de fazer bolo, compra o fouet, um fouet baratinho, né? Você acha fouets baratos por aí, tá certo? Então compre um fouet. Outra questão também, mesmo se você não é confeiteiro, tenha sempre um saquinho de confeitar e um bico na sua casa. Compre 2 tipos de bico, um M da Wilton,
sei lá, um maiorzinho e um bico perlê. Pronto, tá? Você já vai confeitar bolos lindos com isso aí. Não precisa de muita complexidade na confeitaria. Compra um saquinho de plástico, assim, nem precisa ter aquelas roscas, tá? Compra um saquinho de plástico mesmo, joga o bico lá dentro, corta e confeita seus bolinhos, tá? É bom ter, melhor do que ficar espatulando tudo com a colher. Tem bolo espatulado que é muito bonito, né? Fica mais rústico, mais orgânico, vamos dizer assim. Mas é legal você ter um biquinho. Gente, olha a Nina, o tanto que ela é linda. Vem, mamãezinha, vem, menina. Eu tô com ódio, mamãe. Você me tava dormindo, você me pegou. Me odeia. Ai, Nina! Onde? Vem cá, que ela é linda. Ela é linda. Ela é a Nina. Então, gente, outra coisa. Gente, agora eu vou falar mais um pouquinho de pontos de recheio e ganache, tá? Uma coisa que eu noto é o seguinte, tem muita gente que não acha ponto de bico pra ganache ou não acha ponto de bico pra brigadeiro, pra cremes, né? Eu vou contar um segredo pra vocês. Às vezes você faz eu não vou nem falar mousse, porque o mousse é mais difícil. O mousse, como ele exige refrigeração, ele não vai enrijecer totalmente fora da geladeira. Mas quando você faz recheios na panela, né, mexendo no fogo, eu penso que o segredo desses recheios, pra ele ficar um recheio firme, é o seguinte: tempo de resfriamento fora da geladeira, tá? Não precisa ter medo do seu recheio perder. O açúcar e a gordura dos recheios vai conservar o seu recheio. Então deixa ele fora da geladeira. Mas que tipo de recheio? Claro que você não vai fazer um recheio que vai suco de limão, creme de leite, só no liquidificador, sem ir pro fogo, e vai deixar ele fora da geladeira. Igual eu falei, existem recheios que precisam de refrigeração. Mas recheios que são mais firmes, tá? Às vezes você coloca na geladeira, o negócio vira um pau. Não rola. Então, por exemplo, se você fizer um bolo de aniversário, aqueles altos estruturados, seu recheio tem que ser firme fora da geladeira e ele tem que resfriar fora da geladeira, tá? Então, a base para recheio de bolo de casamento, bolo de aniversário que vai ficar em exposição, que você vai montar aqueles bolinhos de andar alto, é o que? Leite condensado, creme de leite. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Você vai mexer até ele começar a fazer plof, plof, plof e pingar da colher, né, em bolotas, e ele ainda vai estar um pouquinho mole, né? Ele não vai estar lá em pão de brigadeiro, porque você pôs creme de leite. Só que se você deixar esse recheio, você cobre ele com plástico filme, né? Põe o plástico filme bem em cima dele, assim, ó. Bate assim pra não formar aquela casquinha. Então você coloca, assim que ele saiu, você coloca no recipiente, coloca assim, deixa ele esfriando em temperatura ambiente por mais de 12 horas. Quando você for mexer com o seu recheio, ele vai estar firme, numa consistência perfeita. Tô mostrando aí pra vocês, eu vou colocar um vídeo, um trecho, quando eu fiz um bolo de naked cake de cenoura com brigadeiro, com esse ponto de bico. Então, gente, é isso, esse é o segredo, deixar descansar tanto o recheio de brigadeiro ou de creme branco, que a base é o quê? Creme de leite, leite condensado. E deixar ele descansar, tá certo? Ou o recheio da ganache. É claro que a ganache, ela é um pouquinho mais complexa. Se você fizer com muito creme de leite, ficar muito mole, mesmo se você deixar fora da geladeira, ela ainda vai ficar um pouco mais mole do que o brigadeiro, tá? Então, o que acontece? Achando as devidas proporções, né? Depois eu passo aqui embaixo as proporções pra vocês, na descrição do vídeo. O que vai acontecer? Você vai deixar resfriar em temperatura ambiente. Gente, para de pôr as coisas na geladeira, tá? Bolo que vai pra geladeira é só na hora, às vezes num pãozinho de ló pra você prensar ele um pouquinho ali, ou bolos refrigerados, ou bolos que precisam de estruturação. Por exemplo, se você fizer um bolo de casamento que precisa de um pouco mais de estruturação e você colocar ele na geladeira, você tem que, ou de aniversário, sei lá, se você fazer um aniversário na sua casa, você põe o bolo na geladeira, um bolo na geladeira, com massa amanteigada, com recheio firme, ele vai ficar muito duro. Ele vai ficar mais duro, tá? Então o que você tem que fazer? Antes dos convidados chegar e você servir, você já tira ele 2 horinhas antes da geladeira, porque ele em temperatura ambiente, ele vai voltar ao normal, a maciez do bolo vai voltar, o recheio vai voltar a ficar cremoso, né?
e vai dar tudo certo. Agora, se você tirar da geladeira um bolo amanteigado e servir, meu amor, até espirrei. Não vai ficar legal, não vai ficar gostoso, tá? Agora é diferente, se você servir um bolo, se você tiver os seus convidados e tirar da geladeira um bolo de pão de ló todo molhado, cheio de recheio de mousse, né, um recheio mais cremoso e tal, aí você pode servir ele gelado, porque é uma torta gelada, tá? Então, ó, quais bolos dá pra você servir gelado? 2 bolos no meu canal eu já fiz assim, e eu vou mostrar, acho que até mais, mas enfim. Eu mostrei pra vocês o bolo de limão e o bolo de morango. Os 2 bolos brancos, depois eu faço um de chocolate. Mas tem um de chocolate aí na taça também. Vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Então, esses 2 bolinhos de limão e de morango que eu faço no meu canal, eles são bolos perfeitos pra o quê? Pra geladeira. Então você pode deixar na geladeira tranquilinho, seus convidados chegaram, você tira da geladeira e já serve imediatamente pros seus convidados, tá? E se for pouca gente, né? Porque geralmente bolinho assim eu prefiro servir pra pouca gente. Agora, se você quer fazer um bolo, igual eu falei, de exposição, etc, que vai pra geladeira, se você não tem confiança em montar um bolo e deixar ele fora da geladeira, um bolo de massa manteigada, porque lembra que eu falei que manteiga na geladeira endurece? Então se você colocar seu bolo na geladeira, o que vai acontecer? Vai endurecer. Se você colocar essa base de creme de leite com leite condensado no recheio, mexer, deixar descansar, montar seu bolo, tudo bonitinho, mas colocar na geladeira, o recheio também vai ficar mais duro. Imagina quando você coloca um brigadeiro na geladeira, ele não fica mais durinho? Então, vai ficar daquele jeito. É adequado? Não. Então o que você vai fazer? Antes de servir, você não vai servir na hora, você vai tirar, seus convidados vão chegar 2 horas da tarde, você vai... Alô? Câmera? Então, gente, seus convidados vão chegar 2 horas da tarde, você vai tirar o bolinho 2 horas antes, tá certo? Pra servir pros seus convidados um bolo macio, tá bom? Então essa é basicamente a diferença entre os bolos, gente, tá? É a diferença primordial entre os bolinhos, tá? Depois eu vou gravar outros vídeos falando sobre brownies, sobre cookies e vou ensinar algumas receitas no meu canal também que eu já testei e eu tô vendo que estão dando certo, tá certo? Pessoal, sobre transformar massas de pão de ló, de baunilha, massas brancas, em massas de chocolate, porque muita gente fala assim, ah, posso fazer essa massa de chocolate? Nossa, que calor. Posso fazer essa massa de chocolate? Até pode, tá? Geralmente chocolate não influencia muito na estrutura se você souber dosar. Nos meus vídeos de pão de ló, o que eu peço pra pessoa fazer? Tirar, quando você vai pôr farinha, você põe lá a medida que eu peço pra você pôr na receita, tira uma colherzinha da farinha, uma colherzinha de sopa e acrescenta 3 colherzinhas de sopa de cacau em pó 50%, tá certo? Já vai virar uma massa de chocolate. E por aí vai. Agora vamos falar um pouquinho de forno e temperaturas do forno, tá certo? Aqui em casa eu tenho 2 fornos. Eu tenho o forno do meu fogão a gás normal, esse que a gente costuma ter em casa, e tenho o forno elétrico com uma resistência superior. O que significa resistência superior? Significa que ele não tem o calor só embaixo, ele emite calor por cima também. É bom isso? É bom. Para bolo, pode até ajudar, mas tem que tomar cuidado para o bolo não queimar. Agora, o forno elétrico é bom para gratinar massas, né? Lasanhas, coisas salgadas, fica delicioso. E fica lindo, fica parecendo aquelas massas que saem do restaurante todas gratinadas, realmente vale a pena. Mas, voltando ao assunto, falando de fornos, o que acontece? As massas, se você assar numa temperatura muito baixa, às vezes ela não assa bem, mas se assar numa alta demais também não fica legal, tá? O ideal para massas, todo mundo já sabe, é ir em torno de 180, 190 graus. Existem algumas massas, agora eu vou dar um bizu aqui pra vocês, que quanto mais baixa a temperatura que você assar, menos casca ela vai ter. E para bolos de naked cake, aqueles bolos que ficam expostos, o bolo fica exposto, né, que ele não tem cobertura, ele fica exposto com o recheio caindo dele. O que acontece? Assar em temperaturas mais baixas é o ideal, por isso um forno elétrico para naked cake, se você vai fazer bolo para casamento, bolo para aniversário, que exige que a pessoa quer um naked cake, você vai fazer no forno elétrico, tá? Mas calma, você não precisa sair correndo e investir no forno elétrico, vai fazendo aí no seu. Se der, você investe no melhorzinho. Por quê? Porque o forno elétrico, como você regula a temperatura dele, eu posso colocar em 100 graus, 90 graus, 150, geralmente a gente assa em 150, 145 graus. O que acontece? Se você vai assar um bolo red velvet, você quer que o bolo fique todo vermelhinho. Só que se você assar numa temperatura mais alta, no seu forno regular,
o que vai acontecer com a sua massa? Ela vai ficar com aquela casquinha marrom em volta. Então você vai ter que cortar a casquinha para ele ficar vermelho. Todo mundo vê que é um Red Velvet. Então, quando você assa ele num forno com temperatura mais baixa, o seu forno geralmente não vai formar aquela casquinha, né? E o que vai acontecer? O seu bolo vai ficar vermelhinho em volta, vai ficar bonito. Então, bolos coloridos, o bolo que já sai do forno, que você quer que ele seja colorido, vermelho, geralmente pro Red Velvet, o que vai acontecer? É bom você assar numa temperatura mais baixa, tá certo? Porque aí ele vai assar e não vai criar a casquinha. Então, eu vou trazer mais bolos pra vocês, vou fazer uns bolos decorados, ensinar umas massas legais e espero vocês aqui no meu canal para os próximos vídeos, tá? Eu vou fazendo tudo com calma, gente, porque realmente às vezes falta um pouquinho de tempo, falta um pouquinho de habilidade, dá uma preguiça, mas estou trazendo pra vocês aqui o que eu posso, tá certo? E então, se inscreva no meu canal, deixa o seu like e já vamos aí confeitando. Hoje mesmo você já vai fazer um bolo, você vai fazer um bolo aí na sua casa, um bolo de limão ou de morango. Você escolhe, você gosta de limão, você gosta de morango, você faz aí um bolinho. Se você gostar de chocolate, você faz o outro que eu vou pôr aqui na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que vai ficar gostoso também. Então, gente, é isso. Beijos e até a próxima. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. So